vai começar o nosso encontro hoje, nosso encontro informativo, mensal, online e gratuito da Nascendo em Família, dos profissionais da equipe Nascendo em Família, que é uma equipe que presta assistência humanizada ao parto, nós trabalhamos desde a gestação, no dia do parto, e no primeiro mês praticamente cuidando dos bebês e o puerpério, né? Das mães e mulheres. Então, prestamos serviços durante o período perinatal, antes, durante e após o nascimento. E aproveitando, meu nome é Sara, né? Sou doula, 16 anos, gestora da equipe, sou psicóloga, educadora, enfim. Agora eu vou deixar a palavra com a Ana Maria para a gente tocar e saber um pouco mais da música para nascer. Então, boa noite a todos. Muito obrigada, né, por esse convite, pela presença de vocês aqui, para eu poder compartilhar um pouquinho desse trabalho que eu realizo com a musicoterapia focal obstétrica, que eu chamo de música para nascer. Falando um pouquinho de mim, né, a minha formação, então, acadêmica, eu estava até conversando um pouquinho aqui. Eu sou formada na graduação em licenciatura em música. Eu moro aqui em Florianópolis, né? Fiz minha licenciatura em música na UDESC. E inicialmente eu comecei atuando como professora de música, até que surgiu a oportunidade de eu poder fazer a minha pós-graduação em musicoterapia. E aí, a partir de então, me tornei musicoterapeuta e fiz esta formação, a musicoterapia focal obstétrica, com o Gabriel Federico. Ele é um musicoterapeuta que mora na Argentina, né? Então, fiz a formação com ele. E é uma formação que é só para musicoterapeutas, né? Então, a gente, para poder se tornar um profissional que trabalha com essa metodologia, precisa antes se tornar musicoterapeuta. E eu também já fiz os cursos de doula, né, há uns anos atrás, porque sempre foi uma área que me interessou bastante, sempre gostei muito, né, mas eu acabei direcionando mais os meus estudos para essa questão de como que a música, né, vai estar interferindo aí no processo de desenvolvimento humano desde a gestação. Eu apresento para vocês, né, o meu trabalho, que eu chamo de Música para Nascer. É um trabalho que eu venho desenvolvendo de duas formas, né, tanto no atendimento clínico, né, atendimento individual, quanto através de cursos, palestras, vivências em grupo, os objetivos são diferentes, né? Depois nos slides eu vou explicar melhor. O que a gente está fazendo aqui hoje, né, esse encontro informativo, dentro da musicoterapia, a gente entende como musicoterapia preventiva, que é aquele momento em que a gente vai estar levando a informação para as pessoas como forma preventiva. E a gente também realiza o atendimento individual, o atendimento clínico, que daí é um acompanhamento semanal, né, de acordo com o que cada cliente nosso vem buscar desenvolver através da musicoterapia. Aqui no caso, né, eu trabalho com outros públicos, mas no caso da musicoterapia focal obstétrica, então, ela é específica para o trabalho com as gestantes. Então, antes de eu entrar na musicoterapia focal obstétrica, né, que é a metodologia da qual a gente vai conversar um pouquinho hoje, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é a musicoterapia, tá? Acho importante trazer isso porque existem algumas, como é que eu posso dizer, confusões, assim, em relação a essa profissão. Porque a musicoterapia ela ainda não é uma profissão regulamentada, ela está se encaminhando para isso agora, e por isso existem alguns profissionais que não são musicoterapeutas e se intitulam musicoterapeutas, mas na verdade o que eles estão fazendo é utilizando a música com fins terapêuticos, mas eles não são musicoterapeutas, porque é diferente, né? O que o musicoterapeuta vai estudar, né? Então o musicoterapeuta ele é o profissional que ele vai estudar mais a fundo, né? Como que não só a música, mas os sons de modo geral vão interferir, né, no processo de desenvolvimento humano. Então, ela é uma terapia feita com música e estímulos sonoros, né? A gente não fala só da música em si, e é realizada por um musicoterapeuta. Para se tornar musicoterapeuta, você precisa passar por uma graduação ou pós-graduação que seja reconhecida, né, pelo Conselho Federal de Educação. A musicoterapia, a origem dela foi na Segunda Guerra Mundial,
onde começou a ser utilizada a música para o processo de reabilitação dos soldados feridos, né? E começou a se perceber que eles apresentavam uma significativa melhora, né? Aqueles soldados que recebiam esses estímulos com a música. Então, se iniciou aí as pesquisas científicas, né, sobre os efeitos da música no organismo humano, e em 1971 surgiram os primeiros cursos de nível superior no Paraná e no Rio de Janeiro, e eu também quero ressaltar aqui que a musicoterapia, ela é uma profissão e ela é um processo de intervenção terapêutica que pode ser utilizado em variados contextos, né? Como eu falei, ela pode ser feita de uma forma preventiva, como a gente está fazendo aqui hoje através dessa conversa, né? Ela pode ser utilizada em situações, por exemplo, de reabilitação. Eu já trabalhei com profissionais da fisioterapia, por exemplo, com bebês que nascem prematuros, né, e precisam passar por um processo de estimulação motora, muitas vezes. Então, isso alinhado com a musicoterapia, né. Também na parte educacional, em hospitais, né, existem também colegas que atuam dentro de hospitais, e aí nas mais variadas situações, né. No caso aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a musicoterapia no pré-natal, né? E assim por diante. E aí, como eu falei para vocês, né? Ela pode ser feita de forma preventiva, através de palestras, vivências, cursos, ou no atendimento individual, que a gente considera um atendimento clínico. A musicoterapia, ela também pode acontecer de forma receptiva, né, onde o paciente vai receber a música. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que está em coma, ou que por algum motivo ele está impossibilitado de poder se movimentar, de poder participar ativamente de uma sessão, então a gente vai utilizar com esse paciente o que a gente chama de musicoterapia receptiva, que, de modo geral, é o próprio musicoterapeuta que vai oferecer esse estímulo de acordo com o quadro, com a necessidade do paciente. E ela também acontece de forma ativa, né, que é o paciente, né, a pessoa participando ativamente das sessões. Então, eu acho bem importante falar sobre isso, porque às vezes tem a ideia, muitas vezes as pessoas me perguntam, tá, Ana, mas se eu for para uma sessão de musicoterapia contigo, então você vai me botar deitada numa maca e aí você vai botar a música para eu ouvir. Não, se você for para uma sessão de musicoterapia, você vai tocar nos instrumentos, você vai cantar, você vai se expressar sonoramente para que a gente possa trabalhar o que você precisa desenvolver através das sessões, né? Então, ela é uma terapia que acontece através da música, através dos estímulos sonoro-musicais, tá? Então, pode sim acontecer de ter momentos que sejam mais receptivos, mas de modo geral a gente precisa, se a pessoa não tem nada que a impeça de se expressar sonoramente, o musicoterapeuta precisa que ela se expresse para que ele possa compreender, né, o que está acontecendo ali, né, o que precisa ser desenvolvido em relação às questões que o paciente, né, que cada pessoa está trazendo, está buscando desenvolver através da musicoterapia. Então, agora a gente vai entrar mais especificamente nessa metodologia, né, que é a musicoterapia focal obstétrica, que está para se tornar uma abordagem dentro da musicoterapia. Ela é uma metodologia desenvolvida por ele, né? Ele é um musicoterapeuta argentino que estudou a vida inteira dele sobre essa questão de gestação, parto, pós-parto e como que a música, né, pode estar aí beneficiando, né, esse início da vida humana, né? Ele colocou esse termo focal porque se entende que ela é diferente de outras situações dentro da musicoterapia, se entende que essa é uma terapia breve, porque ela vai acontecer desde o período em que a mulher deseja engravidar até mais ou menos os 2 anos após o nascimento do bebê. Então, a gente já pode atender uma mulher que tem desejos de engravidar, né? De modo geral, eu sempre atendi já quando ela sabe que está grávida, então a gente começa os atendimentos.
mas é uma terapia que pode já estar acontecendo, né? Uma intervenção que pode estar acontecendo já antes, né? Então, por isso que ele utilizou esse termo, né? Para diferenciar, né? Das outras abordagens e metodologias, porque, por exemplo, se a gente está atendendo um paciente autista, geralmente essa intervenção ela vai levar às vezes anos, né? 1 ano, 2 anos com esse paciente. E aqui, às vezes até mais, né? Aqui ela vai ficar mais ali no período da gestação mesmo, tá? Ela também pode ser receptiva e ativa, né? Dentro dos procedimentos que são utilizados, a gente tem essas duas possibilidades. Tem procedimentos que são mais receptivos e tem procedimentos que a gestante precisa participar mais ativamente. E pode acontecer de forma no atendimento clínico ou também de forma preventiva. O principal objetivo da musicoterapia focal obstétrica é intensificar o vínculo entre a mãe, o bebê e a família, né? Ela visa o bem-estar da mamãe, o bem-estar do próprio bebê em gestação. E o vínculo é a palavra-chave, né, da musicoterapia focal obstétrica. Todos os procedimentos que a gente realiza, todas as intervenções, elas têm como objetivo principal fortalecer esse vínculo, né, que essa gestante ela esteja muito conectada com o bebê e com o seu processo de gestação, né? E a gente entende, né, dentro da musicoterapia focal obstétrica, que a gestação ela acontece em 4 esferas: a física, a mental, a emocional e espiritual. E quando há alguma defasagem em alguma dessas esferas, né, é necessário que a gente procure ver qual dessas esferas possa estar em defasagem para que esteja em equilíbrio, né? Se as 4 esferas estiverem em equilíbrio, essa gestante ela vai ter uma gestação melhor, né? Nem sempre, né? Isso vai ser assim 100% está tudo em equilíbrio, mas o objetivo é que a gente procure equilibrar as 4. Então, todos os procedimentos que são realizados, eles visam esse equilíbrio dessas 4 esferas, né? Então, a gente tem procedimentos que vão atuar mais em questões físicas, outros mais na parte mental, que está diretamente relacionado com a parte emocional também, e a espiritual, a gente entende que quando a família, né, a gestante tem uma religião, a gente considera isso, ou se não tem, são todas aquelas questões, aqueles aspectos que ajudam ela a se conectar cada vez mais com ela mesma e com a sua gestação, o seu gestar, tá? Eu brinco assim, parar de ouvir os pensamentos importados, né, aquilo que não é nosso, e se ouvir mais, ouvir o seu bebê, né, estar mais conectada com a sua gestação. Aqui falar um pouquinho dos procedimentos para vocês, né? Então, a gente tem 7 procedimentos dentro da musicoterapia obstétrica, que são as visualizações criativas, relaxamento através do movimento, banho sonoro, massagem vibracional, a improvisação com instrumentos, canção de boas-vindas e a estimulação pré-natal. Então, as visualizações criativas, elas estão diretamente relacionadas com as questões que a gente fala da esfera mental, né? Porque através das visualizações criativas, a gente vai estar acessando aquilo que muitas vezes está no inconsciente da nossa gestante em relação à sua gestação. Assim como projeções que ela faz, né? Desse bebê que está em gestação. Aí, por exemplo, questões relacionadas como ela está imaginando esse parto, né, e as projeções que ela tem em relação a isso, e também em relação a o pós-parto, né, como vai ser depois que esse bebê nascer. Então, as visualizações criativas, elas estão bem dentro dessa parte mais mental que a gente fala.
O relaxamento através do movimento, ele é mais físico mesmo, e ele tem como objetivo auxiliar, né, a gestante a entrar em contato com o trabalho de parto em si, no sentido dela sentir o seu corpo, né, nesse momento. Então, o relaxamento através do movimento, ele é um relaxamento que ele acontece em movimento, justamente porque se entende que o momento de trabalho de parto, ele é um momento de movimento, né? E a gente precisa trazer para essa gestante, digamos, recursos, né? Para que ela consiga vivenciar esse momento de forma que ela também se sinta que ela pode relaxar ao mesmo tempo que ela está ativa, tá? É mais nesse sentido. O banho sonoro, ele é um procedimento onde ela recebe, aí é mais receptivo aqui. O banho sonoro e a massagem vibracional são dois procedimentos em que ela vai poder vivenciar um pouquinho como o bebê sente os sons em gestação, né? Então, o banho sonoro é realmente uma música que, às vezes, é o próprio musicoterapeuta que vai estar realizando, ou, às vezes, é uma música gravada que seja de acordo com a identidade sonora, né, da gestante, e ela vai receber essa música, ela vai receber esse banho sonoro. E a massagem vibracional é uma massagem que é feita no corpo dela com vibração, com som. Então, essa massagem ela é feita com a utilização daqueles balões de aniversário ou bolas também, né? Só que tem aquelas bolas de plástico que são mais maleáveis, né? A gente vai massagear o corpo dela ao mesmo tempo que vai emitir os sons, né, com a boca para que ela sinta essa vibração. E assim ela consegue receber uma massagem e ao mesmo tempo ter uma ideia de como que o bebê recebe os sons, né, de como que ele sente a vibração desses sons no corpinho dele quando ele está no ventre materno. A improvisação com os instrumentos musicais, ela vai trabalhar bastante com as questões de projeções, né? Que a gente fala assim, que às vezes fico imaginando, ai, como que vai ser o parto, ai, como que vai ser o pós-parto. Então, através das improvisações, são improvisações que já têm os temas, né, específicos para a gente trabalhar, e também com os atendimentos, né, sessão a sessão, a gente vai também percebendo as questões que aquela mamãe, que aquela gestante precisa trabalhar, e aí a gente pode trazer isso para a improvisação com os instrumentos musicais. Tá? Então, eu digo que nas sessões de musicoterapia obstétrica, a gente vai tudo para a música, tudo para o som, e a gente vai trabalhando isso através desses sons e da música, né? E também acho importante ressaltar que a musicoterapia ela não tem como objetivo ensinar a tocar um instrumento ou ensinar a cantar. O que a gente quer é que a pessoa se expresse sonoramente do jeito dela. Não existe certo ou errado. A forma como ela tocar, a forma como ela cantar, a forma como ela estiver se expressando é o jeito dela, é a forma dela estar certa. E é isso que a gente precisa que aconteça, tá? A canção de boas-vindas, né, é um dos procedimentos que eu costumo fazer já desde o início das primeiras sessões, que ela é a canção que se torna a canção da vida do bebê. Então, é a canção que a gente vai fazer para a chegada do bebê, para receber este bebê, tá? E acho que depois, mais para frente, eu vou falar com mais detalhes sobre ela, mas eu gosto bastante porque a canção de boas-vindas, ela vai ajudar o bebê a ser recebido num ambiente sonoro que ele reconhece, né, esse som, se torna a canção da vida dele. Então, se a gente pensar que a nossa memória musical é a última que a gente perde, né, por isso que a musicoterapia ela é tão eficaz com pacientes com Alzheimer, né, essa criança, esse bebê, ele vai ter essa música já desde a gestação, né? Então, ela vai se tornar uma referência para toda a vida dele, né? Se torna a canção de vida dessa criança.
E a estimulação pré-natal, ela é realizada, aí é uma estimulação mais específica, né? E realizada em casos onde a gente já sabe que o bebê vai nascer ou com alguma deficiência, ou prematuro, ou que logo ao nascer ele vai precisar passar por algum procedimento, uma cirurgia, alguma intervenção nesse sentido. Então, a gente realiza uma estimulação direcionada para cada situação, né? Aí, para cada situação vai ser de uma forma diferente. Então, esses são os 7 procedimentos. Aqui eu também quero falar um pouquinho sobre a audição do bebê, né? E aí a gente vai também entender por que essa canção de boas-vindas ela é tão importante, né? Para todo esse momento, né, de gestar, parir e o pós-parto também, né? Eu gosto sempre de enfatizar sobre a questão da voz materna, né? A voz da mãe, ela é a principal referência auditiva para o bebê depois dos sons intrauterinos. Então, a voz da mãe é o primeiro som externo que o bebê escuta e reconhece. Ele sabe que aquela voz é da mãe dele, tá? O aparelho auditivo do bebê, segundo as pesquisas do Gabriel Federico, ele está formado entre o terceiro e o quarto mês de gestação. O que acontece é que o cérebro dele ainda não está, não é capaz de processar, entender todos os sons que ele está ouvindo, mas o aparelho auditivo já está formado, né? Então ele começa a ouvir os sons intrauterinos e o primeiro som externo que ele vai ouvir, que ele vai perceber, é a voz da mãe dele, tá? E ele recebe esses sons por 3 vias auditivas, que são definidas na metodologia, né? Que é a via vibracional, a via auditiva e a via hormonal. Então, a via vibracional são as vibrações que cada som tem, né? O bebê em gestação ele vai sentir essa vibração. Inclusive, a mãe, quando canta, né? A gestante, quando canta, a voz dela, a vibração da voz dela faz uma massagem no corpinho do bebê. Então, ele sente essa vibração como uma massagem. Então, ele vai ouvir, vai sentir essas vibrações, a própria via auditiva, que é quando o aparelho auditivo já está formado, então ele vai passar a ouvir os sons, e a hormonal sensitiva, que são as emoções que a mamãe sente ao ouvir o som, ouvir uma música, que vão chegar até o bebê através do cordão umbilical, né? Então, através dos hormônios. Então, por exemplo, ela está ouvindo uma música que ela gosta muito, né? Ela vai ter uma emoção, ela vai ter um sentimento. Isso vai produzir hormônios relacionados a essa emoção, esse sentimento, que vão ser passados para o bebê através do cordão umbilical. Então, ele vai associar, essa música, esse som, essa vibração, alegria, tá? Mais ou menos assim. Então, ele vai associar. Então, toda vez que a mamãe ouvir aquele som, aquela música, ele vai sentir a mesma emoção. E ao nascer, né, se for colocada essa mesma música para ele, a tendência é que ele goste, que ele sinta a mesma emoção, a mesma sensação. O contrário também acontece, né? Se é um som que desagrada, se é uma música que desagrada, também ele vai fazer essa associação, tá? Então, a gente pode dizer que o bebê ele já nasce, digamos assim, com uma memória sonora, tá? E que isso está muito atrelada à mamãe dele, à mãe dele, tá? Então, ele gosta muito de ouvir a voz da mãe, por isso que eu sempre estimulo elas a cantarem, né? Porque faz essa massagem vibracional no corpo do bebê, como eu falei para vocês, e traz essa memória sonora, né? Que eu também comentei agora com vocês, por causa dessas 3 vias auditivas, tá? Então, eu sempre falo que é muito importante que a gente estimule as mães a cantarem, tá? E sem se preocupar com afinação.
Nos meus atendimentos, essa é a parte que, digamos assim, que eu levo um pouco mais de tempo, né, para conseguir com que essas mamães, né, eu falo aqui mamães porque eu entendo que quando a mulher está grávida, ela já é mãe, né, ela não vai se tornar mãe só depois que o bebê nasce, tá? Então, elas, de modo geral, elas têm muita vergonha de cantar, muita vergonha de usar a voz, porque se tem um entendimento de que você só pode cantar se você fizer uma aula de canto, ou se você for afinada. Então, o que eu falo sempre para elas é que para o bebê isso não significa nada. O bebê ele gosta de ouvir a voz da mãe. É a voz que ele mais gosta de ouvir e ponto final. Não vai ter outra voz, outro som que ele vai gostar mais de ouvir do que a voz da mãe, tá? Então, por isso que é importante a gente estimular. E aí outras questões também que a gente vai ver aqui mais para frente que tem a ver com essa questão da voz da mãe. Ainda sobre a audição, né, do bebê e a questão também da audição da mamãe, da gestante, né? Sempre me perguntam muito sobre que tipos de música, né, a gente coloca para a gestante ouvir, ou ai, Ana, estou grávida, que músicas você me recomenda, né? Então, o que a gente, dentro da musicoterapia e de um modo geral, não só na musicoterapia focal obstétrica, o musicoterapeuta, ele trabalha com aquilo que a gente define como identidade sonora de cada pessoa. O que é isso? São os sons, as músicas que fazem parte da história de vida de cada indivíduo e que fazem sentido e têm significado para essa pessoa. Então, não adianta nada eu, Ana Maria, como musicoterapeuta, chegar para uma gestante e falar para ela assim: olha, agora eu vou botar essa música aqui para você ouvir, porque eu gosto muito, acho muito linda e ela me relaxa e tenho certeza que vai te relaxar também. Pode ser que eu coloque a música e essa música acesse nessa gestante um trauma de, sei lá, da infância dela, né? E traz para ela uma emoção completamente contrária a uma sensação de relaxamento, né? Por quê? Porque para cada um de nós, a música ela vai ser sentida, né? De formas diferentes. Se eu botar aqui uma mesma música para todo mundo ouvir, cada um vai ter uma sensação diferente e cada um vai ter uma memória relacionada a essa música diferente. Se for uma música que todos conhecem, que já ouviram, né? Quando vocês ouvirem, a memória que vai vir na cabeça de vocês, as lembranças que vão vir, vão ser diferentes para cada um. Então, por isso, a gente não pode dizer que existem, né, músicas que são mais adequadas ou menos adequadas. Existem as músicas que fazem sentido para cada pessoa, né? Aqui no caso, para cada gestante. Então, se a gente for utilizar a música ambiente, né? Ouvir a música, então tem que ser o que a gestante gosta de ouvir. Ela vai selecionar as músicas para o parto que fazem sentido para ela, que transmitam a ela boas emoções, que ela consiga cantar a letra junto, né, para que esse espaço esteja aberto para ela no momento de trabalho de parto, se ela sentir vontade de cantar junto, ela poder cantar, né? Então, é mais nesse sentido que o musicoterapeuta trabalha, tá? Também se recomenda que escute durante o parto as mesmas músicas que ouviu durante a gestação. Então, se eu selecionei uma playlist que eu estou ouvindo durante a minha gestação, vou colocar preferencialmente essa playlist no momento do parto, porque são as músicas que o meu bebê também vai reconhecer, né? E isso vai trazer acolhimento para ele, para o bebê, e vai contribuir também para o estado mental e emocional da mamãe, né? E aqui, quando a gente fala do acolhimento, né? O que acontece? Aquilo que eu falei do bebê nascer num ambiente sonoro que ele reconhece, né? Então, se a gente for pensar o parto, ele é um momento
em que o bebê ele sai, né? Todos nós passamos por isso. A gente sai de um ambiente e vai para outro completamente diferente. E vai respirar diferente, né? Vai ouvir diferente, vai se alimentar de forma diferente. Então, se a gente for ver, é muita coisa que muda em pouco tempo. Agora, se esse bebê ele tem pelo menos um ambiente sonoro que ele reconhece, ele vai se sentir mais acolhido, né? Vai, opa, esses sons eu reconheço, então acho que eu não estou chegando num lugar tão esquisito assim, tá? E se a mãe consegue cantar, né, consegue se expressar vocalmente nesse momento, aí não só através do canto, mas de vocalizações, enfim, isso também vai ajudar muito a ela e ao bebê, tá? E no processo de estimulação sonoro-musical durante a gestação, também esses aqui são pontos que eu gosto de ressaltar bastante. A gestante ela deve escutar, deve ouvir preferencialmente a música ambiente, tá? Se a gente for digitar lá no Google, né, musicoterapia e gestação, música e gestação, vocês vão ver que vem um monte de foto com os fones de ouvido em cima da barriga da mamãe e todo mundo pensa que essa é a forma de fazer estimulação. Não, isso está totalmente errado, tá? O bebê, ele precisa identificar esse som, ele precisa construir um vínculo, né, um significado para esse som, para essa música que ele está ouvindo. Para isso, esse som, essa música precisa passar pela mãe, por causa daquelas 3 vias auditivas que a gente falou. Ele precisa receber a emoção para ele poder entender o que está acontecendo ali, tá? Se a gente só colocar o fone de ouvido, isso gera estresse para o bebê. Ele leva um susto, porque ele não sabe o que ele está ouvindo, ele não sabe de onde está vindo aquele som, é uma coisa estranha para ele, tá? Então, esse não é um procedimento adequado. E aqui, então, né, retomando o universo sonoro da mãe, ele está relacionado ao universo sonoro do bebê, tá? Então, por isso, a gente dá preferência para música ambiente, tá? Então, o bebê vivencia o mundo através da mãe, e aí eu também gosto de salientar que as emoções ruins, né, digamos assim, elas são importantes, elas fazem parte. Porque se tem muito essa ideia, mas então se o meu bebê sente tudo e tal, então eu tenho que ficar bem, eu tenho que estar sempre feliz. Aí, muitas vezes elas se sentem culpadas porque teve aquele dia ruim, que tudo deu errado, e tá doendo, e não sei o quê, e dá vontade de chorar, e tá em raiva. E eu falo, isso tudo faz parte, tá tudo certo, né? A gente sempre pode conversar com esse bebê, explicar para ele o que está acontecendo, né? Isso gera mais vínculo, né? E tirar dessa mamãe, dessa gestante, essa culpa, né? De sentir coisas que talvez possam vir a prejudicar o desenvolvimento do bebê. Não, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa acolher essas mulheres, essas mães, né? Com carinho, com respeito. E também, se a gente for pensar, essas emoções que às vezes, né? Eu não acho que são ruins, eu acho que elas fazem parte do desenvolvimento do ser humano. Todos nós, ao longo da nossa vida, vamos passar por essas emoções, vamos sentir essas emoções, né? E eu acredito que o bebê, quando entra em contato com tristeza ou com uma raiva, algo assim, ele já está aprendendo sobre essa emoção, né? A gente já pode estar mostrando para esse bebê quantas emoções o ser humano possui, né? E como lidar com isso também, né? Como a gente pode lidar com essas emoções, né? E nunca se sentir culpado ou negá-las ou não permitir que elas venham à tona, né? A gente precisa entender por que aquilo está acontecendo, né? Vamos olhar para isso, vamos ver o que está por trás disso, vamos acolher, vamos ressignificar isso, tá? E a canção de boas-vindas para o bebê, né? Eu botei aqui novamente,
porque ela ajuda nisso tudo, tá? Quando a gente tem a canção de boas-vindas, eu brinco assim, que é uma canção que ela vai te ajudar, ela vai ajudar não só o bebê, mas ela vai ajudar a gestante também, né? Eu sempre brinco, tem um ditado que diz assim, quem canta, seus males espanta. Então, na hora que a gente se conecta com a nossa voz, né? Com essa possibilidade de cantar sem se preocupar com o que os outros vão dizer, se você está afinado, está desafinada, a gente está acessando uma forma de você, como é que eu posso dizer assim, entrar num outro estado de emoção, num outro estado mental também, sabe? E trazer um pouco mais de leveza, às vezes, para as questões que podem ser um pouco difíceis, né, no nosso dia a dia, tá? Aqui falando um pouco mais sobre a canção de boas-vindas, né? Então, ela é a criação da família, eu boto aqui família porque as sessões, o trabalho com a musicoterapia obstétrica, elas são sempre abertas para que os parceiros venham, né, participem dos encontros, ou outros familiares que tenham vontade de estar junto. E a canção de boas-vindas, mesmo que ela seja feita só com a gestante, ela depois vai levar essa canção para o ambiente familiar dela, né? Então, é uma canção que toda a família pode conhecer, que toda a família pode cantar, né? Para esse bebê que vai chegar, tá? Se torna a canção da vida dele, como eu já tinha falado, né? Quando a gente já tem, né? A família já tem um filho, uma filha mais velho, né? Ela pode também ajudar essa criança para a chegada do irmãozinho ou da irmãzinha, né? Porque ele vai poder participar também dessa composição dessa canção de boas-vindas. Então, assim, a gente também está entrando naquilo que eu falei do fortalecimento do vínculo, né? A canção de boas-vindas, ela vai auxiliar muito nessa questão do vínculo, tá? Se torna uma referência de segurança e equilíbrio emocional, traz a lembrança do aconchego materno e paterno, auxilia a gestante a se conectar com o trabalho de parto, e aqui, né, como eu tinha falado para vocês, a memória musical é a última que a gente perde. Então, imagina um bebê já estar ouvindo uma música que foi feita para ele, né, desde o ventre, né? Ele vai ter isso na memória dele para o resto da vida dele, né? Existem tribos africanas, alguns de vocês já devem saber disso, que cada criança que nasce tem uma canção. E ao longo do desenvolvimento dessa criança, desse ser humano, sempre que ele faz algo que não é legal, digamos assim, ou que não é compatível com a essência dele, eles se reúnem numa roda, põe a pessoa lá no meio e canta uma canção da vida dessa pessoa para ela lembrar quem ela é, para ela lembrar da essência dela, tá? Então, eu gosto de trazer esse exemplo para que a gente entenda como é importante essa canção, tá? Às vezes eu atendo bebês que eu não atendia gestante, né? Eu também faço esse trabalho, por exemplo, com bebês que precisam de estimulação, que estão com atraso motor, atraso de fala, e eu sempre gosto de fazer a canção de boas-vindas, mesmo que não, faz depois que nasceu, não tem problema, tá? Porque eu acho fundamental, acho super importante, para mim todo mundo devia ter uma canção de boas-vindas, tá bom? Porque também que eu falei tanto da voz, do canto, né? E de tudo isso. Porque o canto e a respiração, eles são muito importantes para o trabalho de parto, tá? Aí aqui não só cantar, mas vocalizar, né? Se permitir emitir sons, né? Vocais, vai contribuir para a dilatação do colo do útero, porque a gente entende que o canto e a respiração juntos, eles auxiliam na diminuição da dor das contrações, né? A gente brinca aqui, boca aberta,
colo do útero aberto. Eles trabalham como um espelho. Depois eu vou mostrar um slide que vai ser possível entender melhor, tá? Então, abrir a boca, emitir sons guturais, vocalizações, cantar, tudo auxilia no relaxamento e abertura do colo do útero. E auxilia também no processo da gestante se conectar com ela mesma e com o seu bebê e com o seu parto, tá? Aquilo que eu falei, deixa os pensamentos importados para lá e vamos se conectar com esse momento, tá? E no momento que tem uma dor da contração, você tem a possibilidade de direcionar isso para algum lugar através da sua voz, tá? Isso vai ajudar a aliviar tensões aí e várias outras questões. Aqui eu botei uma imagem, tá? Eu gosto bastante dessa imagem, porque aqui a gente consegue ver como é o nosso útero e como é a nossa laringe, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, é só mesmo para ilustrar, né? Como eu falei, que está tudo conectado, eu quis trazer as imagens só para a gente ver como que elas funcionam, como que elas são, né? E aqui eu trouxe a nossa laringe, tá? Porque eu também acho bem interessante essas imagens. E para vocês verem, né, como tudo está conectado, como o nosso corpo é perfeito, tá? Para a gente ver o movimento da laringe. Olha só, que incrível, né? Essa é a nossa laringe quando a gente fala, quando a gente canta, tá? Aqui também é uma imagem mais ilustrativa, né? Só para a gente poder ter uma ideia, né, de como que é o colo do útero, enfim, né? Mas para ilustrar mesmo, tá? E para finalizar, eu gosto sempre de trazer um pouquinho sobre a estimulação musical e o pós-parto, né? Como a musicoterapia focal-obstétrica, ela compreende esse período até os 2 anos de vida do bebê, né? No pós-parto, e também é um trabalho que eu realizo, eu gosto de trazer também aqui algumas orientações, tá? Então, é bem interessante no pós-parto a gente conseguir criar canções para a rotina com o bebê. Então, eu vou ter uma canção para o momento de mamar, para o momento de trocar as fraldas, para o momento do banho, para o momento que ele vai dormir, né? Quando chega a hora de dormir. E a canção, ela vai ajudar a criar essa memória, digamos assim, né? Porque se a gente cria uma canção para o momento de se alimentar, de mamar, lembra que eu falei que a memória musical é a última que a gente perde? Então, a gente está fazendo uma associação entre aquela atividade, digamos assim, aquela rotina e a música. Então, vai começar a acontecer essa associação. Ouviu a música, já sabe que é aquele momento que vai acontecer. Além disso, como eu falei para vocês, a canção, o cantar, ele ajuda muito a regular as emoções. Então, às vezes, a gente está num momento difícil mesmo, né? E se a gente lembra que a gente pode cantar, seja do jeito que for, tá? Isso também vai nos ajudar a ter um equilíbrio das emoções, um centramento naquele momento em que a dificuldade pode se apresentar, tá? Então, eu gosto bastante, eu incentivo, né, as famílias a terem essas canções, né, para a rotina, para o dia a dia com o bebê. E também porque até mais ou menos os quarto, quinto mês de vida do bebê, a gente não utiliza instrumentos, a gente utiliza mesmo só a voz, né? As canções. Ainda não é adequado estar usando instrumentos, né? Porque o bebê, quando nasce, é um mundo novo, é tudo novo. Então, ele está recém chegando
do lado de cá. Ele já tem muitos estímulos, ele já tem os sons do próprio ambiente onde ele está inserido. Então, a gente não precisa sobrecarregar ele com mais sons, com mais música, né? A gente vai oferecer para ele, num primeiro momento, a voz da mãe, a voz do pai, aqueles sons que ele já estava acostumado a ouvir desde a gestação, para que ele reconheça o ambiente, para que ele se sinta acolhido, né? E isso vai ser bom também para o papai e para a mamãe, tá? Ter como modelo, então, para fazer essas canções, a gente pode ter como modelo uma canção que a gente gosta de ouvir, que já sabe cantarolar, e você troca a letra, né? Coloca uma letra que tenha a ver com aquilo que você quer da rotina do seu bebê, tá? Também é importante deixar que o bebê descubra os sons, criando um ambiente seguro para isso. Então, assim, eu sempre falo, não precisa ter muita coisa, sabe? Um bebê com 5, 6 meses, você pode fazer um chocalho em casa mesmo, né? Por exemplo, com um potinho de iogurte, uma garrafinha de água, bota umas sementes de girassol, você já tem um chocalho. Ele vai adorar esses sons, são os sons que eles mais gostam a partir desde o nascimento, né? Mas ali 5, 6 meses, 7 meses que eles vão conseguir começar a mexer alguma coisa. Os chocalhos, eles gostam bastante. Som de água também, tá? Então, crie esse ambiente para que ele possa explorar e descobrir os sons, né? Mais para frente, a gente pode usar os instrumentos de musicalização infantil, que são instrumentos adaptados para o trabalho com as crianças, eles são instrumentos mesmo, né? Eles têm uma sonoridade adequada, não são esses brinquedos que a gente compra nas lojas, que não ajudam em nada, né? E esses instrumentos, então, eles são instrumentos, mas eles são adaptados para as crianças. E aí a gente pode ter, então, chocalhos, instrumentos com sons de água, mais para frente, tambores. Depois até eu posso mostrar alguns aqui para vocês, tá? Que também vão ser interessantes para que o bebê possa ir explorando o ambiente, explorando os sons. E o próprio ambiente no qual ele está inserido, né? A gente também pode estar brincando com o próprio ambiente, né? Um ritmo que eu vou fazer, por exemplo, no sofá de casa, né? Ou com as colheres de pau da cozinha, algo do tipo, tá? Outra coisa bem importante é a gente brincar com os sons que o bebê faz naturalmente, né? Aquelas vocalizações. Então, ao invés da gente conversar também é interessante, mas quando a gente brinca, então, por exemplo, o bebê fez bah, e a gente vai lá e faz babá, você está respondendo para ele, você está provocando ele, digamos assim, com o mesmo som que ele emitiu. Então, ele passa a entender que ele está sendo reconhecido, que você está entendendo a comunicação dele, né? E aí eu digo que até vira uma brincadeira sonora. E aí, assim, a gente vai estimulando cada vez mais esse processo de aquisição da fala do nosso bebê, né? Então, a gente passa a ter a música como uma aliada nesse processo de desenvolvimento. Também gosto de enfatizar que a gente deve evitar a exposição às telas, né, pelo menos até os 2 anos de vida, que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu, como musicoterapeuta, falo sempre, evite o máximo que você puder, tá? A tela, ela não contribui para nada no desenvolvimento das nossas crianças. Já tem pesquisas que comprovam que ela tem o mesmo efeito do crack, tá? Então, por que que eu vou oferecer uma droga para o meu filho, para minha filha, já nos primeiros anos de vida dele? Não, gente, a gente não precisa fazer isso. Deixa essa criança se desenvolver sem precisar ver tela, deixa ela explorar o mundo, explorar a criatividade dela, né? Eu sei que muitas vezes é difícil, o período de pandemia foi bem difícil, né? Mas a gente tem que procurar, né? O máximo possível, como é que eu falo?
expor o mais tarde possível essa criança à tela, sabe? Eu já atendi alguns bebês com atraso no desenvolvimento motor, atraso de fala, sabe? Crianças aí com 4, 5 anos com atrasos bem severos na fala. E se a gente for fazer, quando a gente faz a avaliação e vai ver o histórico, tem muito excesso de tela, a tela sendo apresentada desde o nascimento para esse bebê, né? Então, não contribui em nada, tá? Também a música ela vai poder auxiliar o bebê em casos que ele nasceu prematuro ou ele possui algum diagnóstico, né? Então, essa estimulação, né, através da musicoterapia, ela vai poder auxiliar no desenvolvimento desses bebês, tá? E aqui eu botei essa frase que eu gosto muito, né? Que também é algo que sempre estão comentando, né? Ou mesmo às vezes me perguntam, que é muito comum a gente ouvir: ah, mas então o meu bebê, porque ele faz música, ou porque ele foi estimulado desde a gestação, ele vai ser mais inteligente que os outros, né? Então, o que a gente gosta de esclarecer é que o bebê que ele recebe o estímulo com a musicoterapia, não é que ele vai ser mais inteligente que os outros, tá? Ele vai ter uma capacidade maior de conexões neurais, só que isso precisa ser somado a um bom ambiente e bons estímulos para o seu desenvolvimento, tá? Então, não adianta eu ir lá e só colocar a música. A gente escuta muito, vou botar Mozart, vou botar, enfim, nada contra, eu adoro música erudita, tá? Mas é aquilo que eu falei, a gente precisa ver se essa gestante gosta de ouvir esse tipo de música, tá? E não necessariamente isso vai ajudar no desenvolvimento do bebê, tá? A gente precisa que isso esteja somado a um ambiente também adequado, com bons estímulos, para que essas conexões neurais elas possam se fortalecer, elas possam acontecer de fato, tá bom? Aqui eu botei uma foto, né, de alguns dos instrumentos que eu costumo utilizar, tanto para as gestantes quanto com os bebês, né? Eu já gosto de oferecer esses instrumentos no atendimento com as gestantes para que elas já vão tendo, elas já podem ter assim uma ideia, né, de que tipo de instrumentos, às vezes você pode, se você pode, né, adquirir, né? Então são instrumentos, esses são os instrumentos de musicalização infantil que eu falei, que são instrumentos adaptados para o trabalho com bebês e com crianças. Então, a gente tem ovinhos, maracas, pandeiro, coco, né? Ali a gente tem o pau de chuva grande, os mini pau de chuvas, né? E um instrumento que imita o som do mar, né? Que é bem interessante, é bem gostoso de trabalhar com esse instrumento. Aqui as referências, né? Algumas referências que eu utilizei para fazer essa apresentação para vocês e que eu utilizo no meu trabalho de modo geral, tá? Agradecer vocês por esse encontro, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu estudo e do que eu venho aprendendo nessa área da musicoterapia focal obstétrica e deixo os meus contatos também para quem quiser me mandar alguma mensagem, fazer pergunta, né? Eu sempre respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo, tá? Muito legal. Olha, eu já tinha ouvido falar e a gente fala dessa canção e do como a gente tinha que também deixar a boca aberta, essa ligação, né? Mas, assim, é tão óbvio, né? Mas a gente eu não tinha pensado, né, nessa, de como, assim, a gente já está preparando o ambiente sonoro, né? Para também ser uma forma de ser um reconhecimento do bebê, né? Porque a gente pensa nisso de várias maneiras, sabe? Por isso a gente tem uma suíte PPP, por isso a gente até faz o parto domiciliar para estar no ambiente já do bebê e às vezes traz coisas, né? É, e no fim, né, é uma maneira de a gente fazer, é mais uma maneira, né, uma forma de fazer um vínculo, né? Então, muito, muito legal. Em Ana Maria,
Qual que seria o impacto, se tem como a gente imaginar isso, o impacto na vida de um bebê que não recebeu nada disso, que a mãe vive uma vida conturbada, fez um pré-natal ali meia boca, que vive uma vida de estresse, de limitações, inclusive materiais, e que no momento do parto pare num lugar onde inadequado. Né? Qual o impacto disso na vida de uma pessoa ao longo dos anos? Então, o que eu posso te responder é o que eu vivencio nos outros atendimentos que eu realizo com adultos, né? O que a gente vai ver de impacto no desenvolvimento dessa criança, onde essa gestante não foi acolhida, né? Eu acredito que é isso, na verdade, é uma falta de acolhimento, e aí a gente pode entrar em várias questões, até políticas públicas, né? Porque eu acredito que a gente deveria ter esses atendimentos, né? Disponíveis, né? Eu tenho tentado, né? Aqui em Florianópolis eu já fui voluntária em alguns projetos, assim, dentro de maternidade, com o pessoal do curso de fisioterapia também, que eles tinham um trabalho, um projeto com bebês prematuros, né? Então, eu vou lá, me coloco como voluntária para poder tentar fazer com que essas informações cheguem a mais pessoas, né? E os impactos, eu acredito, a gente vai ver em pessoas que vão desenvolver traumas futuros, né? Sensações de rejeição e outras coisas a mais que às vezes vão dificultar, muitas vezes, o processo de desenvolvimento desse ser humano, né? Eu acredito que essas mães, né, que estão abandonadas de certa forma, não sei se esse é o termo mais adequado, né? Para elas é muito difícil, né? Muitas vezes é a culpa, muitas vezes não era o que elas queriam, né? Às vezes elas estão gestando e dando à luz a bebês que elas não queriam, na verdade, né? Então, eu acho que esse é um assunto que ele é super importante e que ele nos traz inúmeras reflexões, né? Vários caminhos aí, várias coisas que a gente pode estar esmiuçando e conversando mais sobre, né? Nós vivemos num país de terceiro mundo, né? Dizem que em desenvolvimento. Eu, às vezes, me questiono sobre isso. A nível mundial, assim, que país hoje desponta dando atenção para a questão da musicalidade, assim? Eu não te diria sobre a musicalidade em si, né? Eu acho que aqui a gente vai abrangendo outros aspectos aí. Mas se a gente for pensar, acho que os países nórdicos, né, eles têm uma maneira de tratar esses primeiros anos de vida do ser humano diferente, né? Inclusive a licença maternidade, ela é maior, a mulher é remunerada, se ela trabalha, ela precisa estar em licença, ela vai ser remunerada. Acho que são 2 ou 3 anos que ela tem direito, né? Porque se entende que o período mais importante do desenvolvimento do ser humano é justamente o período que vai da gestação até os 2, 3 anos de vida do bebê. Então, por isso eles investem, né, nesse período, porque eles sabem que lá na frente eles vão ter um ser humano melhor, né? Até se for pensar em termos de lucro, de retorno, né, eu vou ter uma pessoa melhor, uma pessoa que vai estar ativa, vai estar trabalhando, não vai estar com tantas questões para resolver em termos emocionais, psicológicos, enfim, né? Então, sobre a musicoterapia, quem eu tenho mais contato é com o Gabriel Federico, né, que é quem desenvolveu a metodologia, e o que eu posso falar do trabalho dele é que ele viaja o mundo inteiro, né, dando palestras, dando cursos. Então, aqui no Brasil é muito novo, né, mas ele já é conhecido em vários países com o trabalho dele, né? Então, mas eu acho que a gente ainda tem muitos passos para dar nessa caminhada, né, nessa jornada. Quero parabenizar, né, pela palestra, muito, muito interessante mesmo. E durante toda a tua explanação, assim, me veio muitas coisas assim na cabeça, né?
Hoje eu estava até conversando com meu filho, ele perguntou sobre o nascimento dele, né? E como está quase chegando o aniversário dele, a gente já começa a ficar mais emotivo, assim, né? E aí ele perguntou, né, se ele teve. Ele disse que um amigo dele viu um vídeo do podcast que eu participei, né? E o amigo dele perguntou, né, se ele nasceu de um parto natural. Ele disse, mamãe, eu nasci de um parto natural. Aí eu fui explicando para ele, a gente conversou sobre algumas coisas, né? Aí eu lembrei de algumas coisas, assim, e aí, assim, na hora que a gente estava conversando, assim, até me emocionei, né? Porque eu lembro bem do meu trabalho de parto, eu até nunca coloquei muito essa questão, porque, sei lá, parece que fica meio esquecida às vezes, né? Mas quando eu estava em casa, que a Sara não estava comigo, que a Sara foi a minha doula, né? E ela em casa, ela não estava comigo, porque eu moro em Brusque e ela mora em Balneário, e a gente combinou, né, de ir conversando, e se tivesse necessidade, ela viria, né? E aí, durante todo o meu trabalho de parto, eu sempre coloco, né, que eu fiquei meio que em movimento, fazendo exercícios na bola e fazendo coisas que ficava bom para mim naquele momento, né? E agora que eu lembrei, assim, eu lembro que eu cantava, eu cantava cada vez que vinha uma contração, porque eu tinha muitas músicas que a Sara tinha me passado, que eram músicas para o bebê, para cantar para o bebê, né? Durante a gestação ali, e sempre que estivesse relaxando, né? Fazer algum relaxamento e colocar as músicas para ele, né? E aí eu cantava aquelas músicas, aí eu colocava aquele DVD para escutar, e quando eu não estava com o DVD, eu vinha a contração, eu cantava, e eu lembro que quando eu fazia o movimento de se agachar, que era bom para mim, eu cantava junto, e isso, meu, a dor ficava muito menor, né? Porque tu foca naquele, né? Tu foca na música, no movimento, né? Naquilo que tu estás fazendo ali, e aí eu fiquei imaginando, é verdade, né? Eu tive muito menos dor por isso, né? Porque eu cantava e eu também fazia o movimento. Obrigada pelo teu relato. Então, é isso, É, sabe? Você deu o exemplo perfeito de tudo que eu falei perfeito. aqui. Muito obrigada, né? Boa Obrigadinho. Até noite. a próxima, tá bom? Vamos ver. Até Obrigada, mais. gente. Uma boa Tchau, tchau. noite.